Boa tarde a todos. Para quem ainda não me conhece, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui, nesta casa, o convite, de poder de alguma forma passar informações sobre as leis de Deus, sobre o que é importante para cada um de nós, para que consigamos de alguma forma buscar, essa tão falada evolução, transformação interna de cada um de nós. E, para quem não me conhece, eu me chamo Tércio, trabalho no Luiz Monteiro de Barros com os animais, aqueles trabalhos que faz os animais todo domingo. Trabalho também na sexta-feira num outro centro com os animais também. Sou voluntário do Talpet e faço algumas palestras, trabalho na desobsessão e assim vai, Chega de falar um pouquinho só para o pessoal entender o trabalho que a gente vai fazendo. E hoje, gente, eu separei um tema que eu acho muito importante, além de todos os outros que são, mas esse também o é, que é o Tribunal da Consciência, Vamos falar um pouquinho sobre a nossa consciência. Vamos entender que, falando Tribunal da Consciência, não quer dizer julgamento. O Tribunal da Consciência, faço uma pergunta agora nesse momento para vocês. Onde está a lei de Deus? As leis de Deus. Alguém sabe? Muita gente já ouviu falar. No Evangelho tem uma das primeiras perguntas, que Kardec fez. A lei de Deus está na nossa consciência. Então vamos pensar assim. Quando Deus criou cada um de nós, simples e ignorante, nessa criação foi uma centelha divina dele dentro de nós. Então, temos Deus dentro de nós, a todo momento. Sendo assim, Ele também colocou dentro de nós as leis de Deus, através de nossa consciência. E aí, peço a vocês a refletir, o que acontece então quando ignoramos os sinais da nossa consciência? É importante a gente entender isso. Que é muito mais fácil a gente não ouvir aquela vozinha dentro de nós, que nos fala, por ela ter as leis de Deus, saber o mais certo, a verdade, o melhor caminho, nos auxiliando, seja da forma que for, nos falando aqui, olha, esse caminho é mais certo, esse caminho é por aí, nos intuindo, nos deixando um sentimento de querer seguir tal caminho ou outro, como às vezes estamos dirigindo na rua ou então andando a pé e de repente a gente fez um caminho e aí alguma coisa dentro de nós, uma voz, uma sensação faz a gente desviar o caminho. Ou as nossas escolhas, é melhor falando, quando usamos o livre-arbítrio de uma maneira tão errônea, que ela está ali gritando dentro de nós e a gente, talvez às vezes por orgulho, vaidade e outros sentimentos, possam nos trazer um caminho mais tortuoso. E aí, de alguma forma, a gente plantou, colheu, a gente passa por dores desnecessárias às vezes. Muitas das vezes a gente tem a ideia de que tudo que a gente passa é porque precisa aprender, é porque tem um aprendizado. Muitas das vezes já aprendemos. É que precisamos, se passamos novamente, domar os nossos instintos primitivos e também domar nosso orgulho, nossa vaidade, nossa teimosia. E aí o interior da gente está nos falando com uma consciência que a gente já está pronto para mudar, para fazer essa mudança. E a gente não ouve ainda. E sabemos agora, nesse momento de transição, que precisamos mudar urgentemente. Que precisamos trazer à tona tudo que é necessário de transformação dentro de nós. E Deus, misericordioso que Ele é, colocou a consciência para nos auxiliar além dos nossos mentores ou anjos de guarda, seja da forma que o chamamos. É importante a gente começar a enxergar de dentro para fora, não resolver o mundo lá fora, e sim o nosso próprio mundo interno. Porque assim, conforme nós escolhemos os caminhos mais certos,
mais assertivos, mais vibraremos na positividade. E aonde estivermos, estaremos emanando e vibrando essa energia tão positiva a ponto de influenciar o lado do bem as pessoas em nossa volta. O tema Tribunal Consciência, da perspectiva espírita, refere a reflexão profunda sobre as próprias ações e os nossos pensamentos e também o processo de autoanálise. Precisamos ter essa consciência acordada, viva dentro de nós, para começar a nos enxergar aonde precisa ser mudado. E não é só enxergar, é aceitar e transformar. E já digo uma notícia para vocês, é difícil e dá trabalho. E muito. Mas como Deus nos ama incondicionalmente, e todas as vezes que erramos ou não seguimos o caminho das leis de Deus, ou não ouvimos a consciência, Ele vai nos dar uma nova oportunidade. Ah, mas a gente vai ficar com preguiça, né? Não vou fazer agora, né? Porque uma nova oportunidade eu espero, deixo para depois. Mas o depois não vem tão fácil como está vindo agora. Fica mais difícil. Porque como a gente não aprendeu, cada um de nós não aprendeu da maneira mais fácil que Ele nos colocou nessa encarnação que estamos, Ele vai ter que chamar a nossa atenção. Ele vai castigar? Não, Ele é amoroso, Ele vai dar uma nova oportunidade. Só que vai ser mais incisiva, para que realmente possamos chamar a atenção. E uma coisa importante precisamos entender, para quem já tem essa noção, estamos passando para a regeneração do nosso planeta. E nós estaremos nele regenerado? O planeta estará regenerado. Mas só quem estará nesse planeta terá que estar regenerado. E aquele que não conseguiu se regenerar, como que faz? As notícias que a gente tem já de há tempos da espiritualidade, uma nova oportunidade vai ser dada para a gente. Mas será que é nesse planeta ou no planeta mais inferior? Porque estamos na segunda fase do nosso planeta, que é de provas e expiações. Qual é a anterior que já passamos? Fase primitiva. O único que a gente possa voltar é para a fase primitiva. Mas estaremos com corpos e tudo primitivo? Dependendo do estágio evolutivo e da necessidade de cada um, estaremos na condição daquele corpo para seguir em frente. Mas estaremos também com informações a mais daquele povo que estará vivendo nesse planeta. E a nossa condição é um pouco maior, não é um castigo, é para chamar a nossa atenção e ter mais responsabilidade pela nossa própria oportunidade de reencarnação. E tendo isso, nós teremos informações que ajudaremos aquele povo a crescer, a evoluir, a sair dessa fase. Olha o tão grande responsabilidade a gente vai adquirir se nós não abraçarmos nossa própria vida aqui na Terra. Porque nesse momento o que precisamos? Tomar conta da nossa vida para que possamos auxiliar o próximo. E ele ainda fala assim, que o espaço interno, onde o indivíduo avalia seus atos, reconhecendo seus erros e acertos e buscando aprimorar a moral. O Evangelho, os Espíritos, Kardec, André Luiz e todos eles, nos fala que a importância dessa fase que estamos passando é a transformação moral. Nossa consciência nos auxilia, através dessa vozinha, dessa sensação, a nos transformar na moralidade. E é deixar as coisas mais importantes, terrenas, e dar a atenção àquilo que é mais importante, aquilo que realmente a gente vai levar no momento do desencarne, no plano maior, na erraticidade.
aquilo que estará dentro de nós de aprendizado, ou de certo ou errado que fizemos, a nossa consciência, não Deus, que Ele é amor puro, e nenhum dos espíritos iluminados, nem Jesus vai nos julgar. Quem vai julgar a nós, os nossos atos feitos até agora, em oportunidades que tivemos, vai ser a nossa consciência. Formaremos muita culpa, né? Nos arrependeremos, mas já foi tarde. Teremos que novamente conquistar, ter o mérito de poder reencarnar em condições necessárias para cada um, para que possamos dar seguimento ao grau evolutivo que precisamos alcançar. Que na meta que sabemos hoje, que já passamos lá pelo mineral, como vegetal, como o animal humano, teremos que chegar a arcanjo. E todas essas fases que já passamos, todas elas, praticamente o tempo parecido ou igual que temos que levar a chegar a arcanjo. Olha quanto tempo ainda tem pela frente. Porque lá atrás, nas outras fases, não temos essa responsabilidade, não tivemos o livre-arbítrio, não tivemos outras coisas que já temos agora, como a consciência de Deus, não refletíamos, eram mais instintos, cada um de nós. Então, tudo que fizemos certo ou errado, não foi tão errado, porque as informações vieram agora, quando passamos pela fase de humano, quando realmente somos espíritos, que lá a gente está formando o espírito, para que quando a gente estiver na fase humana, a gente já está por completo, adquirindo as outras ferramentas e tendo condições de usá-las. É importante a gente saber disso. Eu estou tentando falar para vocês, espero que não seja muito incisivo, para que a gente não perca mais tempo, gente. Para que a gente continue, tudo aquilo que a gente veio buscar hoje, outros dias ou no futuro, continue regando essa vontade de querer se transformar e dando menos importância das coisas terrenas e também das dificuldades, parando de reclamar, parando de olhar o outro, parar de olhar o jardim do outro, começar a olhar a nossa face. Por quê? Sabe aquela coisa assim, de amar o próximo como a si mesmo? Né? Jesus sempre falou isso para a gente e os outros amigos espirituais iluminados sempre nos alertam nessa condição. O que precisa ser feito primeiro, gente? Amar a nós mesmos. Primeira. A gente não consegue amar incondicional como Jesus e como Deus nos colocou esse amor dentro de nós, da forma ainda que é necessária. Então precisamos ter esse amor dentro de nós e conquistá-los. Começar a se gostar, a aceitar o próprio corpo, porque o próprio corpo que temos só serve para nós. Para eu, espírito, esse é o meu corpo que eu adquiri, que eu tenho para crescer. Ninguém aqui pode usar ele, porque as ferramentas que ele tem para mim poder fazer é só para mim. No planejamento é assim. Então vamos amar esse corpo. Vamos amar essa ferramenta que nos deu. Vamos esse aparelho espiritual que movimenta, que se manifesta através dos nossos graus de evolução e escolhas. Aí o Kardec faz uma pergunta para os sábios na hora que ele estava fazendo, né? Para os irmãos iluminados, quando ele estava fazendo a obra, o Pentateuco e tudo mais. Ele pergunta assim: onde está a lei de Deus? Que eu já falei. E ele fala, na consciência. Certo? A lei de Deus está na nossa consciência. E aí ele fala assim, os sinais que deveriam ser alerta tendem a se tornar mais intensos e urgentes quando ignoramos para que sejam notados. Os sinais da nossa consciência
precisa estar mais atento dentro de nós. Nós precisamos. Como se faz para a gente poder escutar essa voz? Exercício, isso é fato. Mas quando a gente não começa, ainda está desperto, não tem essa mecânica, esse jeito de saber, começar a escutar todas as vezes, a primeira coisa que a gente costuma e sempre faz é orar. Então vamos a um canto, vamos elevar nosso pensamento a Deus e vamos orar. Quando a gente ora, a gente se liga a Deus. Quando a gente se desliga do nosso interior, do nosso exterior, a gente começa a ouvir a nossa consciência. Porque as nossas perguntas, nossos desejos, nossos pedidos são elevados. E como que a gente vai escutar a resposta? Como que a gente vai escutar o melhor caminho? Como que a gente vai escutar assim na nossa consciência, quando a gente está perdido e inseguro de escolher? Qual o espelho? Em quem eu vou me espelhar para escolher o melhor caminho? A nossa consciência vai dizer para a gente: Jesus. O que Jesus faria nessa situação? É importante a gente saber disso, porque nós, cada um de nós ainda não tem vivo dentro de nós que Jesus é nosso maior irmão que apareceu aqui na terra e que Ele falou: siga, eu ajudarei você, e quando eu não puder, vai a Deus, não é? E Ele ainda falou muito mais coisa, que se a gente não acreditar em Jesus, como a gente vai acreditar no que acontece tão vivo em nossa frente? E Ele fala assim, nos igualou a Ele, que o que eu posso fazer, você também pode fazer, porque todos nós sois deuses. Foi assim que Ele falou. E Ele ainda falou que a gente ainda pode fazer muito mais do que Ele. Onde está a fé? Cadê a fé que Ele nos mostrou? Que Ele deu para os apóstolos quando Ele deu a oportunidade de Ele curar sem a presença dEle. Sem a presença dEle material, que com certeza Ele estava presente na sua mente, na força, na sua vontade. Simplesmente porque a gente ainda não escuta a nossa consciência. E quem julga a gente mesmo é nós, mas ninguém. Deus não faria isso com a gente de jeito nenhum, nem Jesus não deu esse exemplo. Não é verdade? E aí ele fala assim, desta forma da nossa consciência, todos os seres humanos trazem consigo esculpidas a própria consciência as leis divinas. Todavia, embora estejam escritas, nem todos conseguem ler e interpretar essas leis e praticá-las. Para isso é necessário o desenvolvimento do senso moral. Não é só melhorar a nossa moral do que fazer. Ter esse senso moral e coragem. Eu ainda acrescentaria isso. Coragem para mudar. Porque pode ter certeza, gente, quando a gente toma atitudes que os outros, que a gente dá importância muito maior, opiniões e tudo mais, vê uma mudança da gente que não é o normal, a gente vai receber elogios e críticas. A gente vai ter que enfrentá-los da forma de quê? Aceitar o elogio e a crítica, porque eles, a verdade é só deles, a minha verdade é a minha, e eu não posso julgá-lo, e acredito que ele não precisa me julgar. E se julgar, não vai ser problema meu, vai ser dele, porque ele enxerga isso. Porque quando for problema nosso, junto com aquele outro, aí virou 3 problemas, 3 coisas. Eu, ele e Deus. O problema vai ser eu, ele e com Deus. Quando eu não der a importância, o problema vai ser ele e Deus. Eu sigo em frente. É essa transformação que a gente precisa ter o olhar. E olhar também com pitadas de amor. Porque é desta forma que a gente vai começar a entender a forma de amar. Eu tenho um jeito de pensar para mim. Como que eu vou aprender a amar a todos? Porque isso é difícil. Eu vou ter
Eu amo uma pessoa de uma forma diferente da outra. Às vezes por afinidade também, que a gente vai descobrindo, ou de vidas passadas ou agora. Mas eu, refletindo e lendo bastante coisa sobre o amor, eu entendi para mim que eu preciso me amar bastante, mas bastante mesmo. Da forma de como se fosse imaginar um copo cheio d'água, e eu lá com meu amor dando gotinhas nesse copo, isso dentro de mim, até o ponto de que eu transborde. Quando eu transbordar, eu não preciso me preocupar de dar o meu amor para outro, vai sair naturalmente, porque é como respirar, é como os nossos órgãos funcionam sem nossa ordem, já tem que ficar automático. Quando eu conseguir transbordar esse amor, vibrando nesse amor, eu continuo a viver a minha vida da forma, às vezes, até melhor. Porque ela vai, tudo que eu penso, construo, ela vai ser plasmada. Meu amor precisa ser plasmado para os outros. E quando as pessoas vierem perto de mim, elas têm, ou devem, ou desejo eu, que elas se sintam bem. E é assim que eu imagino que Jesus fazia. Ele era puro amor. Ele não mudava suas vibrações. Então quem ficava perto dele sentia o seu magnetismo, a sua força interna. Acho que eu estou passando o meu horário, não, né? Ainda tem. É que eu acabo me empolgando e vou falando. Aí uma coisa interessante que eu trouxe para vocês, falar sobre a justiça, na questão 875, como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Quando eu respeitar o direito do outro, serei respeitado. Né? E ainda diz mais, uma outra pergunta, que é que determina esses direitos? E fala assim, duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabelecerão direitos que podem ter variado com o progresso das luzes. Vede se hoje as vossas leis, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Antigamente, lá no passado, né? Animal, então, sem falar que ele era objeto, era mecânico, era máquina. A ideia deles era assim, dos animaizinhos, tadinhos. Para eles não tinha alma. E mulher não tinha alma também. Os homens só o único que era alma, até ser provado, até ser trazido por Kardec e outros espíritos, que o espírito não tem sexo, que até aceitar que os espíritos uma vez vem homem, outra vez vem mulher, outra vez vem negro, outra vez vem branco, e assim por diante. Até entender isso, houve muito sofrimento, e as leis do passado, elas foram transformadas, melhoradas, até chegar ao nosso ponto, aonde a igualdade já está começando a ser formulada. E quem é que precisa ter essa ideia de igualdade? Sou só eu? O planeta inteiro. O planeta inteiro. Mas como se faz essa transformação? Vai demorar muito tempo? Não. Eu me transformo. Se o outro não transforma, não tem problema. Eu preciso entender que cada um precisa se transformar sozinho. Porque você reencarna e desencarna sozinho. As suas tarefas, as suas obrigações, os seus resgates que aconteceram no passado. E olha, uma informação interessante, talvez a gente não tenha pensado, sabendo sim, mas não pensado profundamente. Tudo que fizemos agora, ela vai interferir na próxima reencarnação. Seja de bom ou de ruim. Então agora a gente já está programando a nossa próxima reencarnação. Não para. A gente não veio aqui para ficar de férias, veio para trabalhar, para transformar, para fazer algo nas leis de Deus. E é importante a gente entender essa transformação que vai acontecer. Nós não transformando, não, vai acontecer.
E quem conseguir seguir, ficará no planeta. Ou, dependendo como for, até avançará um pouco mais. Então, vamos aproveitar tudo isso. E vamos começar a escutar a nossa consciência. A escutar a nossa consciência, a gente aprende a escutar o coitadinho que desde a gente reencarnou, ou até um pouquinho antes, que ele ajuda na programação do nosso anjo de guarda. Que missão que ele tem conosco. Imagine quando a gente é teimoso, ele lá gritando dentro de nós, a gente não ouve. É por isso que fala, a gente tem que se afastar um pouquinho, para deixar a gente dar uma tropeçada, para que quando a gente sentir dor, a gente pede ajuda. Aí dá a oportunidade dele nos auxiliar, mas ele nunca vai deixar a gente. Mas é importante a gente ouvir ele também. A nossa consciência, essa força que ele nos dá de seguir em frente, né? E para a gente terminar, que já está no nosso horário, né? Já está, não é 3 horas? Tem 5 minutos? Esse aqui já é 3. Ah, tem tempo, então tá bom. E aí eu quero comentar também mais uma coisa que é importante. Na questão 876, ele pergunta assim: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Olha só, disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quererias para si mesmo. Se eu desejo ganhar na loteria, eu queria que o outro ganhasse também. Ah, eu quero ganhar sozinho. Não, vamos dividir. É uma coisa material. Aí vai depender, os 2 ganham, ou 3, quem for, o outro ganhar. O que eu vou fazer com isso que eu ganhei? Só para mim? Ou eu posso dividir com aqueles que precisam do meu auxílio, que eu tenho mais uma ferramenta para ajudar? Ah, eu vou pagar minhas contas, eu vou viajar, vou isso, vou aquilo. E coitadinho dos outros, você não veio para fazer isso. Você veio para caridade. E quando você vem para a caridade, tudo que você conquista de méritos, de ferramentas, elas têm que ser usadas. Não podem deixar elas se enferrujar. Porque a nossa consciência lá, quando desencarnar, vai nos cobrar. Você tinha isso porque você não fez. Ela que é nossa, a consciência, porque a consciência, ela não fica só quando está encarnada, ela desencarna, ela acompanha. Somos espíritos, estamos juntos. E aí é lá que vai ser, lá que vai ser o joio do trigo? Não, vai só ser cobrado aquilo que você deixou de fazer, e muitas vezes a gente pediu e não quis fazer. Graças a Deus que na programação a gente quer 20 coisas e eles só dão 10. E já reclamamos quando estou aqui com as 10. E lá, tudo é lindo e maravilhoso, a gente quer tudo para aproveitar, já ficar livre, mas não é. Imagine, a maioria pede para muito mais oportunidades quando reencarnar. E os espíritos mais iluminados e o nosso anjo de guarda interfere para que a gente vá só com aquilo que é possível. E aquilo que é possível, a gente ganha 10, só volta com 5 construídas. Os outros 5 foram embora. Não conseguimos. E aí a gente reclama assim, mas a gente esquece de tudo. Não esquece, graças a Deus que esquece. Porque eu não quero saber quem foi meu inimigo, porque o amor, amar incondicionalmente, é amar a todo mundo. E se eu souber algo negativo de alguém que esteja comigo aqui, eu não vou amar. Eu vou simplesmente querer tirar essa tarefa de mim por obrigação. Não vai ser por amor. É por isso que a gente esquece algumas coisas, mas, quando necessário, fica lá atrás, no nosso subconsciente, todas as informações. E quando é necessário, a gente aparece em frente a alguém, ou uma situação acontece, a gente, nossa, eu conheço essa pessoa, ou a gente sente uma sensação boa ou ruim, ela já passou pela gente. Só que vamos fazer o melhor. Isso é que é o bom. Né? Então, ele diz isso, ainda fala assim, no coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça,
fazendo que cada um deseje ver respeitado os seus direitos, na incerteza de como deva proceder com um semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber que quererias que com ele procedesse nas circunstâncias idênticas. Então, tudo que eu quero, o outro também tem o direito de ter. Eu não posso tirar nada de ninguém. Para ter o que eu tenho, ou eu ter o que o outro tem, eu preciso conquistar. Não tirar dele. Eu preciso ir em busca, trabalhar, colocar a mão na massa, né? E aí tem um comentário do nosso codificador que fala assim sobre isso. Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros, e para si mesmo quererias, e não em querer para si o que quererias para os outros, e que absolutamente não é a mesma coisa. Deu para entender? Ou ficou difícil? Deu para entender. Então a gente sempre, como a gente está batendo na tecla, o que o outro pode ter, o que eu posso ter, que todos tenham igual. É assim que Deus deseja para a gente. E para terminar, eu queria ler uma coisa para vocês, para que a gente possa refletir no final. Cada um de nós, tornar-se de suma importância entender que a justiça faz parte integrante da lei de Deus, da lei divina, e que ninguém estará imune aos seus ditames. Isto é, todos nós, algum dia estaremos sendo chamados à prestação de contas para dar conta da nossa administração. Assim sendo, precisamos o quanto antes aprender a desenvolver em nós o senso da justiça, para que não tenhamos, mais tarde, problemas a enfrentar diante do tribunal de nossa própria consciência e cobrar ações dignas de um Filho de Deus a caminho da perfeição. Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado a todos. Espero que eu tenha passado alguma coisa para a gente refletir. Uma tarde boa, um final de tarde bom, né? E o final de semana está bom. E eu desejo a todos vocês que quando voltarem aqui, esteja ainda melhor do que no dia de hoje, para que cada vez mais possa aprender, crescer e evoluir, e encontrar meios para praticá-los. Obrigado a todos.